O técnico Rodrigo Santana finalmente é apresentado no Clube do Remo e a gente vai reagir juntos aqui à coletiva que ele esclarece todas as dúvidas aí pro torcedor, o seu desempenho ruim na carreira, a polêmica que foi falada aí, política também em relação a ele, tudo ele falou nessa coletiva. Salve Fenômeno Azul! Aqui quem fala é Evandro Júnior e sejam muito bem-vindos ao canal Leão Remista. Rapaziada, quero desejar boas-vindas aí, tem muita gente chegando nova e eu fico muito grato que vocês estão gostando aí do conteúdo do canal. Total agradecimento a cada um de vocês. Segundo, por favor, se você é novo nesse canal, se inscreve aí, dá essa forcinha pra gente, porque além de o YouTube entender que esse vídeo é um vídeo legal e vai nos recomendar também para outros azulinos também vai me incentivar a continuar trazendo mais conteúdos para vocês, beleza? Então curta, comente e compartilhe nesse vídeo. Fechou? Dito isso, bora pra vinheta. Acabou! Chega de sofrimento, Leão subiu! Você tá livre, Leão! Bom, rapaziada, vamos reagir juntos aqui a essa coletiva. Já adianto para vocês que eu não vou reagir toda a coletiva, eu vou reagir apenas às partes mais importantes que eu achei aqui para vocês, tá? Até porque o vídeo tem 39 minutos, então se você quiser ver esse vídeo na íntegra, eu vou deixar aqui o link da Remo TV para vocês se inscreverem lá e verem essa entrevista na íntegra. Então, bora lá? Eu peço permissão a vocês que antes de fazer a apresentação oficial do nosso treinador, que eu possa fazer alguns esclarecimentos. Tá precisando, mano. Quem me acompanhou e sabe que participou da minha campanha, eu lá atrás disse que eu era um homem que não era muito chegado a microfones, a entrevista. Isso sempre foi assim, seja na vitória, seja na derrota. Que eu só iria falar no momento que houvesse necessidade. Mano, na moral, sei lá, bicho, esse discursinho do Tonhão não cola pra mim, cara. Cara, vocês concordam com isso aqui que ele tá falando? Cara, eu não concordo. Primeiro, Tonhão, hoje em dia, presidente não tem mais esse tipo de atitude de 1990, irmão. Você tem que vir dar a cara a tapa. Não é só agora em vitória e derrota. Ah, porque você é assim, você não vai falar. Não, irmão. Nós estamos passando por um momento difícil, cara. E necessitamos de um presidente de pulso que venha a público e falar, olha, nós vamos reagir, nós vamos contratar. Agora você some. Aparece agora depois de meses aí, depois do Morínigo ter caído, depois do Catalá ter saído também, caído. Ah, mano, sei lá, eu não concordo com isso aqui não, mano. Mas deixa aqui nos comentários se você discorda ou concorda com isso. Hoje o Remo vive um momento difícil que precisa a palavra do presidente. E eu estou aqui assumindo a minha responsabilidade, assumindo o meu compromisso com esse clube, como eu sempre tive, e assumindo também uma culpa de a coisa não estar andando como a gente estava querendo. Infelizmente, quando nós formamos esse plantel, foi quase unânime o elogio que era um plantel de Série B para jogar a Série C. Né? Trouxemos um treinador que era o Catalá, que tinha saído, se não era unânime, mas tinha uma grande maioria a favor da volta dele. Infelizmente, durante o campeonato... Na minha opinião, o Catalá não era para ter saído. Eu sei que muita gente vai discordar de mim, tá? Mas eu, por exemplo, acho que esse técnico é do mesmo perfil do Catalá, inclusive. E o Catalá, hoje em dia, tá com São Bernardo lá em cima. Então, obviamente, no momento difícil, você não vai demitir 11 jogadores. Porque são 11 pessoas para te pagar a multa contratual, entendeu? São 11 pessoas para você... Né? Eu tô falando só do time titular, né? Porque não é só 11 jogadores que jogam num clube, né? Mas é muito mais fácil você demitir um técnico, né? Eu falo,
Eu não concordo com todas as atitudes do Catalá. Pra mim, tipo, aquela atitude de ser passivo, não gostava daquilo. Eu acho que o técnico tem que ser pulso firme, mas, na minha opinião, não era o Catalá sair. O problema não era técnica, e não é até hoje. Para isso, alguns obstáculos aconteceram, nós tivemos que fazer uma mudança. E aí veio a Copa Verde, nós eliminamos o Amazonas já com um novo treinador, e fomos disputar de igual para igual com o Paysandu. Vale ressaltar que o Amazonas hoje é da Série B. Então nós eliminamos esse clube da Série B e fomos disputar de igual para igual com o nosso adversário, e que infelizmente perdemos nos pênaltis, né? Mas aí eu quero ressaltar uma coisa: o maior erro dessa administração, desse plantel, foi a perda do primeiro jogo da Copa Brasil. Aquilo não se admite, perdemos dinheiro, perdemos uma série de situações, e aquilo realmente, infelizmente, aconteceu. Não só isso, né? E tivemos que passar por cima disso e ir pra frente. Ó, eu discordo aqui, tá, rapaziada? Eu discordo aqui. O maior erro, vocês acham que o maior erro é somente aquela derrota vergonhosa contra o Porto Velho? Somente é isso? Só isso que a diretoria errou? Ah, pelo amor de Deus, né? Não, pô. Muita coisa errada, cara. Não é à toa que a gente tá nessa situação, pô. Como estamos agora trabalhando no sentido de melhorar a situação do clube, a situação do plantel. Indiscutivelmente, a torcida tem toda a razão em estar revoltada com a produção, com a apresentação desse plantel. Nós tivemos algumas partidas, a grande maioria da Série C, que a nossa produção foi pífia, inclusive na vitória contra o Floresta. Acho que nós tivemos uma apresentação razoável, que foi no segundo tempo do jogo contra o Volta Redonda. Então, em função de tudo isso, da nossa preocupação, não com rebaixamento, porque o Remo tem que pensar grande, tem que pensar em Série B e acesso, e nós temos todas as condições. O plantel é elogiado por todas, inclusive com ex-treinadores. Será que temos todas as condições? Batista, que ele me disse: pô, vocês têm um plantel para subir. Infelizmente, algumas coisas não têm dado certo, e aí tivemos que fazer essa mexida do comando técnico, com a saída do Gustavo e a chegada do Rodrigo. Nós tivemos já uma conversa com ele desde a sua chegada, ele esteve em Recife dando apoio ao plantel, e a partir de hoje ele iniciou esse trabalho já dentro de campo. E esperamos e temos certeza, a confiança é muito grande no nosso treinador. Ele já teve uma conversa com o elenco, motivando esse elenco, que eu acho que o elenco tem muito a tirar desse elenco, mas eles estão muito também a dever para nós todos, para a torcida, para a diretoria, e esperamos que, a partir de hoje, o Remo viva um novo ciclo, já com o comando do Rodrigo. O Rodrigo é um técnico novo, porém já tem uma certa rodagem, inclusive dirigiu um clube de massa como o Atlético Mineiro. Então, e outros. Nós temos que desejar sucesso, boas-vindas, Rodrigo, e que nós possamos estar em breve comemorando a recuperação do Clube do Remo e automaticamente o nosso ingresso no G8, porque a partir do nosso ingresso no G8... Ladainha, ok. Cara, eu que fiz questão de colocar essa introdução do Tonhão, porque, na minha opinião, sabe o que o Tonhão me passa, assim? Tipo, sabe o que eu sinto vendo o Tonhão falar, velho? A mesma vibe do Minoa. Vocês lembram do Minoa? Aquele mesmo que foi impeachmentado, saiu, tiraram ele, porque ele era, tipo, completamente perdido como presidente do Clube do Remo. Cara, eu tenho a mesma sensação com o Tonhão, cara. Um presidente perdido. Cara, parece que não sabe o que fazer, sabe? Perdido. Vocês concordam comigo ou discordam? Coloca logo também aí no comentário se vocês concordam ou discordam também de mim. Essa é a vibe que eu sinto, tá? Tonhão me lembra muito Minoa, cara. Muito. Aí, passando um pouquinho, né, da coletiva, o Rodrigo Santana é perguntado justamente sobre aquela polêmica política que ele tem na carreira dele, que eu falei no meu vídeo de apresentação. Se você não viu,
Eu fiz um vídeo de estatística desse técnico, todos os jogos, quantas vitórias, quantas derrotas, quantos empates. Falei dessa polêmica política que ele teve. E aí ele foi indagado na coletiva. E bora ver o que ele fala. Na minha opinião, foi contraditório, tá? Mas bora lá. Rodrigo, em 2022 tu tiveste uma situação extracampo que inclusive resultou tua não ida ao Corinthians, né? Sim. O quanto isso, cara, atrapalhou a tua carreira, se isso virou um carimbo nas tuas costas, o quanto isso atrapalhou ou atrasou o andamento de algumas coisas na tua carreira até hoje? Sim. Antes dele responder, posso falar rapidinho? Na minha opinião, nada a ver essa pergunta, tá? Assim, por que nada a ver? Cara, o que isso tem a ver com o Clube do Remo, cara? Vocês acham que o Rodrigo Santana vai ser burro de falar assim, ou eu não me arrependo, eu vou fazer política aqui nesse clube? Vocês acham que ele vai falar isso, cara? Ele não vai falar isso, mano. Mas, mesmo assim, ele poderia falar assim, eu gostaria que não falasse isso, porque eu estou focado no Clube do Remo de forma profissional e terminasse ali. Mas ele ainda quis se explicar e pra mim foi de contraditório. Vamos ver? Assim, da minha vida assim particular, eu sempre procuro evitar de falar, né? Eu falo da minha vida profissional, falo do meu trabalho, mas como eu respeito demais a profissão de vocês e tenho muitos amigos, vocês podem tirar referência por onde eu passei com toda a imprensa, realmente foi uma foto muito antes das eleições, né? Aqui. Ele fala que é uma foto que é muito antes das eleições e obviamente não é, cara. Não é, irmão. Não tenta explicar, que aí tu te complica mais ainda, cara. Tu poderia ter parado aí, é particular meu, não me sinto à vontade em falar isso, quero foco no Clube do Remo. Enfim, coloque aqui nos comentários o que é que você acha sobre isso, velho. Onde eu tirei e fui muito... confesso que eu me arrependi. Se arrependeu, ok. Um print e... Se arrependeu, ok. Se arrependeu, não era pra ter botado. Acabou aí, tu quer ficar se explicando, aí tu te complica mais ainda, irmão. No momento da apresentação, que não é na frente do quartel, é muito lá na frente, aconteceu isso daí. Me prejudicou muito, eu sou muito brasileiro, amo demais meu país, amo demais o nosso povo e respeito demais a opinião de todos, né? Independente de quem estiver no poder, eu vou estar torcendo pelo nosso Brasil, vou estar torcendo pelo nosso povo. Sigo a vida procurando sempre ser melhor, tá? Mas que prejudicou bastante, né? Mas a gente é maduro o suficiente para enfrentar isso. Volto a dizer, me arrependi demais, sabe? Não esperava que seria dessa forma, mas em respeito a todos vocês, eu estou respondendo. Nunca fui muito claro assim nesse assunto. E espero aqui ser muito feliz, não ter problema, torcer sempre que quem estiver no poder, que vença e que traga o melhor para a gente. Mesmo porque independente de quem estiver no comando, eu vou ter que acordar cedo, vou ter que trabalhar, sustentar meus filhos, ficar longe da esposa, que é muito difícil a nossa vida. Aqui a explicação do técnico Rodrigo Santana. Te convenceu? Comente aí também se te convenceu ou não, beleza? Aí aqui é o que eu julgo mais importante dessa entrevista, porque lá no vídeo de estatística que a gente fez, a gente falou o quão negativa é o desempenho histórico do Rodrigo Santana. Em todos os jogos que ele foi, teve clube que ele foi e não ganhou nenhuma. E aí perguntam para ele, né, ele é indagado em relação a esse desempenho e ele explica de clube por clube o que aconteceu. E eu achei interessante, cara, a explicação dele. E aí eu gostaria de reagir também aqui com vocês. Bora ver o que ele fala em relação a isso? Rodrigo, nos últimos anos, né, nos últimos clubes que você participou, você conseguiu 12 vitórias. E assim, o torcedor do Remo criticou muito isso, a tua escolha, né? Nos últimos, se não me engano, 3 ou 4 anos foi isso. E o torcedor criticou bastante a escolha por você. Como é que tu encaras essa pressão? Tu acredita que tu já chega pressionado, né? Todo esse ambiente conturbado dentro do clube. Como é que tu trabalha? O que tu pode dizer para o torcedor nesse momento em que o Remo está vivendo? Fábio,
É até boa essa pergunta, porque nós que somos do futebol, que a gente que vive isso, a gente entende quais são os cenários que a gente encontra, né? E esse período aí foi o que eu mais procurei, depois que eu tive algumas experiências dentro de pandemia, onde tinha muita dificuldade, do próprio Avaí, o qual, pô, a gente resgata um time de baixo, coloca em cima, com uma derrota sai, você fica um pouco desanimado, você vai para casa e fala, não quero acertar. Faltou, acho que um pouquinho de experiência para mim no caso do Curitiba, né? Eu acabei aceitando o Curitiba ali com a pandemia muito forte, a pandemia ainda estava ofuscando, ninguém estava preparado para aquilo, e eu acabei acertando com um clube que daqui a um mês ia ter eleições e ia prorrogando as eleições, e um momento muito conturbado, onde o time já tinha quase 78% de chance de cair, né? E eu cheguei para fazer o primeiro jogo contra o líder, que era o Inter, na época. Poxa, fizemos um 2-2 lá, eles empataram com a gente ainda lá no Beira-Rio. Eu cheguei numa segunda, na sexta-feira a gente foi viajar para Porto Alegre, já teve mais 5 casos de Covid. Chegamos lá, empatamos 2-2, aquela emoção, pô, vamos sair dessa situação, vamos conseguir virar. Eu peguei Covid, fiquei de fora mais 2 jogos, né? E o pessoal contabiliza derrota. Para te resumir, já deu quase 30 casos de Covid dentro do elenco. Quando eu retornei, empatei com o próprio Red Bull, que vinha goleando todo mundo, né? E a situação... Rapidinho, uma pausa bem rápida aqui para vocês. Esse negócio de Covid me lembra muito ao final, né, do Clube do Remo contra o Vila Nova, em que os jogadores foram para a doca comemoraram, pegaram o Covid, e aí a gente pegou uma onda de Covid, e aí fomos praticamente com o time reserva lá contra o Vila Nova e pegamos a goleada e perdemos o título da Série C naquele ano. Vocês lembram? Então, tipo, meio que isso que ele tá falando é verdade, cara. Tipo assim, você pega Covid, como é que você vai treinar? O jogador que pega Covid, como é que ele vai treinar? O titular? Não vai. Então, atrapalha. Isso aqui, na minha opinião, procede, tá? Tão difícil, e adiava a eleição, e não sabia o jogador que ia ficar, que ia sair. E no outro jogo, que a gente foi a Recife, perdemos de 1-0, e foi quando a gente conversou com a diretoria que não tinha como eu continuar naquele momento, né? E o pessoal intitula muito, pô, eu trabalhei praticamente 2 jogos. O que eu peguei, não, 3 semanas, né? Então eu trabalhei a primeira semana, empatei, pegamos Covid, ficamos de fora, retornei, trabalhei a semana cheia, empatei mais um jogo, e no terceiro, ao todo fizemos 6, então aí contabilizo um monte de derrota, o Rodrigo é o responsável por tudo que vinha dando errado. Tudo bem. Contabiliza porque você era técnico, sou né? Filho de sergipano, meu pai é do interior de Sergipe, eu emociono um pouco. Confiança me fez um convite, e eu fui porque ele era um torcedor do Confiança. E a gente sabe que o Confiança na B, a chance era difícil, né? Quando você para de jogar num clube que seu pai... Quando você é atleta, você pode aposentar no clube que seu pai torce, né? Treinador já não. Vai saber. E eu aceitei. Iniciamos até bem, chegamos a ser líder da Série B, né, cara? Só que a gente ia falando pra diretoria, gente, tá faltando peça, o elenco é pequeno. A equipe não tinha nem classificado para as finais no estadual. Como que vai jogar a Série B? Com o Cruzeiro, com isso, com aquilo? Né? E antes de entrar na zona, com 9 rodadas, 8, eu fiquei só uma. Eu pedi, não, vamos sair, gente. Não vai dar para mim. Aí contabiliza o Rodrigo. Foi quando eu falei, não saio mais, cara. Não saio, eu vou sair com alguma coisa organizada. Aceitamos o Corinthians, depois de muito tempo. Porque passei no Corinthians 2015, eu treinava o Juventus da Moca, o último acesso do Juventus da Moca, eu era treinador. E Clebinho me dava total liberdade de acompanhar aquele título deles em 2015, aprendendo. Quando eu tive no próprio Atlético, fui muito bem falado ali dentro. E aí eu recebi esse convite, juntamente com toda a comissão, pré-temporada tudo montado, planejamento de Libertadores tudo montado. Esse convite do Corinthians é justamente quando estourou a polêmica política dele, que aí decidiram não contratar ele, tá? Só pra deixar claro. Foi aqui no Corinthians que essa bomba aí estourou, entendeu? Tava tudo definido já.
E ele não ia ser contratado para ser técnico, tá, rapaz? Ele ia ser contratado para ser auxiliar técnico, tá bom? Reuniões, pronto, planejamento, quem vai sair, quem vai chegar, a contratação. Infelizmente a gente foi surpreendido. A Indonésia já vinha pedindo para me levar e eu tinha muito interesse em trabalhar lá fora. Quando aconteceu a situação do Corinthians, eu falei, eu vou conhecer, preciso disso. Preciso conhecer outra cultura, como é que é o futebol. E era um clube, assim, o maior ator do país tinha um investimento muito alto. Fez o convite num ano, não sei se vocês lembram, se vocês acompanharam o futebol indonês, teve uma confusão lá que morreram 100 e poucas pessoas dentro do estádio. Ficou 3 meses paralisado o campeonato. E ele fez o convite, falou, Rodrigo, eu tenho 2 anos de clube, eu comprei e fiz. Você vem, como paralisou o campeonato, não vai ter rebaixamento, eu vou apostar só em jovens meninos da 2ª divisão. Você vem, mapeia o campeonato inteiro, muda todos os departamentos a ponto que eu tenho que fazer, que eu vou pôr dinheiro para fazer o clube forte o outro ano. Eu aceitei, só que eu só tomei pancada lá. Perdeu Na todas. Indonésia é outra cultura. Os 4 primeiros nunca vai empatar com os últimos. Perdeu todas as partidas. Que existe zebra, às vezes, entre aspas. Né? Ou é meio que amador e o outro muito profissional com muito dinheiro. E eu fui num time que tinha acabado de subir. Bem, não me atentei a isso, porque hoje o nego só se baseia no número, não no trabalho. Mapeei todo o trabalho, expliquei para ele, não adianta você só investir estrangeiro, você tem que investir nos melhores locais. Né? Mapeamos, mudamos todo o departamento, apresentamos tudo, eu teria mais 1 ano de contrato, para não levar família, um choque de cultura muito grande. Eu agradeci a oportunidade e retornei. Foi quando eu fui para a Bolívia. E não sei se vocês entendem, o campeonato boliviano é diferente daqui, eu cheguei quase junho lá. O campeonato boliviano, desde janeiro, começa a somar pontos. Você soma o ponto pelo número de jogos, divide e vê durante o ano inteiro. Quem tiver mais essa pontuação sobe ou cai. Eu fui para um time muito pequeno, porque eu tenho um número muito alto em Sul-Americana, em aproveitamento e em Libertadores, em competição internacional. E eu precisava abrir o mercado aqui, porque Ele fala que ele tem um número muito alto por causa do Atlético Mineiro, né? Que aí foi a melhor passagem dele, né? Inclusive, se ele manter um nível tipo Atlético Mineiro, cara, assim, esperamos que seja no Remo, né? Cara, ele consegue subir tranquilamente o Remo, subir tranquilamente aí pra Série B, mas o problema é, temos peças pra isso? Fica a pergunta aí, né, que não quer calar. quero também esse mercado de Chile, Argentina, Bolívia. O brasileiro também precisa trabalhar aqui do lado, não só o pessoal vir aqui. E aceitei, e foi muito bom para mim. Foi muito bom, fiz grandes jogos. O Bolívar tinha acabado de eliminar o Atlético Paranaense. A gente ganhou deles. Então a maioria dos clubes que jogam Libertadores, eu fiz grandes jogos, ganhei e não perdi de nenhum. Os jogos na altitude muito alto, a gente não ganhou. Inclusive eu tive convite para disputar Libertadores, tive convite para jogar Sul-Americana, mas a saudade dos filhos, da esposa, me fez aceitar a oportunidade do Atlético. Fiquei mais próximo de casa. No Atlético eu acho que a gente fez um grande trabalho. A gente passou de fase na Copa do Brasil, fato que nunca existiu dentro do clube, foi um fato inédito. Eu acho que a gente conseguiu revelar jogadores, tá? Tanto para o Atlético quanto para o Corinthians. Conseguimos fazer um caixa forte lá e deixar um time praticamente montado, né? A alteração de 2 peças no máximo, porque as que estavam foram valorizadas e é o mesmo time que está lá até hoje. Ó, isso aqui é interessante, tá, rapaziada? Isso aqui, de todos esses clubes, assim, porque o Atlético Mineiro foi em 2019, faz tempo já. Mas o Atlético é desse ano, pô, daí do estadual, entendeu? Então ele conseguiu fazer o elenco do Atlético, e o Atlético hoje é líder da Série C. Tem um time chato, qualificado, né? Vocês viram, né? Quando a gente enfrentou o Atlético é um time bem ajeitadinho, que com certeza tem todas as probabilidades de subir tranquilamente aí para a Série B. Então, ele estava lá, né, quando montou esse elenco do Atlético e disputou o estadual. É isso que ele está falando aqui. Então, de todos esses times aí que ele está falando, para mim, na minha opinião, o do Atlético realmente me dá sabe aquela pitada de esperança, assim, que, porra, pode dar certo? Entendeu? Porque todo mundo só olha, tipo, o retrospecto ruim, né, do técnico. Mas, cara, isso é uma coisa boa, né?
É uma coisa boa o trabalho que ele fez aí no primeiro semestre no Atlético, né? Então, esses números aí, nem todos são verdadeiros, porque às vezes eu peço para atualizar e as plataformas não atualizam, né? Principalmente, acho que, se eu não me engano, do SofaScore. Mas esse é o Rodrigo, esse é o contexto, é o seu cenário. Se você... Bom, rapaziada, para não ficar muito longo, essa foi a explicação aí do Rodrigo Santana sobre o desempenho dele, de todo o clube, e obviamente, a gente assim, raciocinando, assim, escutando, a gente fala assim, pô, cara, pelo que ele tá falando, realmente teve muitos problemas, teve Covid, que são coisas que a gente não vê na estatística, né? É só quem tá lá que vai saber. Agora a pergunta que não quer calar é, ele tá pegando novamente um clube, né? Um clube que tá numa situação ruim, que é o Remo, né? Será que ele vai dar desculpa também? Qual será essa desculpa? Entendeu? Eu penso também assim, dessa maneira, né? Porque todos os clubes, vocês viram que ele falou, olha, nós tentamos, ó, confiança, era porque era do meu pai. Aí eu realizei um sonho lá. Coritiba, se eu não me engano, o Coritiba foi o da Covid, né? Aí Covid. Aí o da Indonésia foi porque o cara era rico e só pediu pra mim organizar o time. Perdeu todas lá. Ah, o Vaca Diez era da Bolívia, né? O da Bolívia eu fui, a gente foi, disputou bem lá e tal, na altitude a gente não ganhou e tal, enfim. Mas no Remo, cara, entendeu? O Atlético, realmente, acabei de falar, é um bom trabalho. É um bom trabalho. Se ele conseguir fazer o que ele fez no Atlético, né? Porque não foi ele que montou esse elenco do Remo. Ele vai ter, né? Ele vai ter essa autonomia com os jogadores que estão aqui. Ele vai ter esse pulso firme com os jogadores que estão aqui. Para mudar algo que tá aqui. Porque, rapaziada, esquece. Não vai ser montado um outro time do Remo. Não vai, cara. Vai ser contratado novas peças, né? Vai ser contratado novas peças. E aí dessas peças é rezar, mano. É rezar pra dar certo. Mas, finalizando aqui o vídeo com vocês, eu sinceramente, eu desejo assim que o Rodrigo Santana faça assim um bom trabalho no Remo. Cara, a gente precisa disso, rapaziada. A gente precisa de união também, de acreditar um pouco. Às vezes a gente fica com cabeça chateado, cabeça quente, a gente fala às vezes besteira, ou a gente não acredita, ou, mano, só vai na rede social pra, mano, largar a lenha em todo mundo. Mas, cara, às vezes a gente só precisa de união também, entendeu? O Remo, nesse momento, não é se o Tonhão é de um lado político, se é o Magnata que é de outro lado político, se é o cara que é de esquerda ou se ele é de direita e vai colocar política lá dentro. Cara, não é, cara. Nesse momento, a gente tem que se unir, cara. União. Uma coisa que faz tempo que eu não vejo no Remo. Faz tempo que eu não vejo uma união no Remo. Nem lembro a última vez. Talvez no retorno do Rei, que era da arquibancada, que eu vi uma união aí pra trazer o Baenão de volta. Talvez. Mas, sinceramente, além disso, não lembro, cara. O Remo é muito grupinho, sabe? Intrigas. E, eu te falei que isso ia dar ruim, sabe? Só pra falar, assim. Então, acho que tem que parar tudo isso. Acho que a gente tem que ter união. Boa sorte, Rodrigo Santana, que você faça um excelente trabalho no Clube do Remo. É o que todos nós desejamos. E que você vai precisar, irmão. Você vai precisar, porque esse elenco é muito limitado. Você vai ter trabalho. E a gente não tem muito tempo. São 13 rodadas só que faltam. Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não se esquece de se inscrever no canal. Curta e comente o que é que você achou aí, se você concorda, se você discorda com todas essas pautas que eu coloquei aqui nesse vídeo, beleza? Espero vocês no próximo vídeo. Grande abraço a todos vocês e saudações azulinas. Tchau!